Bom dia, meninas! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem tá chegando, para quem tá se acomodando para mais uma live, mais uma segunda-feira. Bom dia, Lidiana, Ju, Ana, Gislaine, Maria. Meninas, sejam muito bem-vindas. Catiúça, Isabelle. Que bom vê-las por aqui, mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre maturidade emocional. Ana Barreto, muito boa tarde. Eu sempre falo, né, como vocês já sabem, bom dia, boa tarde, boa noite, porque aqui tem gente de todo lugar do mundo. Então, cada um num fuso, cada um no horário, mas todo mundo aqui para aprender um pouquinho, né? Para que a gente possa conversar, para que a gente possa dividir conhecimento. Vou falar, hein? Hoje o dia tá osso pra mim, tô cansada, tô com sono, não dormi nada à noite. Tô sem tomar banho desde manhã, desde a academia, que fui já na escolinha do Henrico, que vocês viram. Então o dia tá difícil. Até tentei entrar um pouco antes, mas acabei entrando no horário sempre, pra ver se dava uma acordada aqui, porque eu tava quase dormindo, trabalhando e quase dormindo aqui sentada na cadeira. Como que vocês estão? Me contam. Tudo certo por aí? Como que vocês estão e da onde vocês estão me ouvindo? E também me contem se vocês estão me escutando bem e me enxergando bem, para que a gente possa começar daqui a pouquinho o nosso tema, que hoje nós vamos falar sobre maturidade emocional. Maturidade emocional é um negócio que confunde muitas pessoas, né? Confunde muitas pessoas e, inclusive, eu sei que é algo que é o objetivo, que é o caminho que as pessoas querem seguir, querem alcançar. Só que existe uma grande dificuldade, né? Por muitas vezes não saberem, não entenderem e confundirem. E hoje é o que eu vou resolver aqui pra vocês, tá bom? Então nós vamos bater um papo sobre maturidade emocional e eu vou tomar água enquanto vocês falam pra mim da onde vocês estão, me escutando. Bahia, São Paulo, outra de Bahia, Salvador, São Paulo, Ceará, Diamantino, Mato Grosso, aqui do meu Mato Grosso, da Angola, veja só, Rio Grande do Norte, poxa vida, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Linhares, Espírito Santo, Goiânia, Itaporanga, São Paulo, Rio de Janeiro, Apodi, é esse o nome? Apodi, Cedro, Ceará, Teresina, Piauí, Saudação, Boa Vista, Foz do Iguaçu, Petrolina, Pernambuco. Poxa só, tá vendo? Então esse meu bom dia, boa tarde, boa noite tem que começar a ser a entrada mesmo, né? Porque não tem jeito. A galera aqui do Brasil todo. Muito bom. Falem aqui pra mim, pra gente começar o nosso tema, não perder tempo, que hoje tem muita coisa pra falar e o tempo é curto. Falem pra mim, maturidade emocional. Quem aqui se acha maduro e quem aqui não se acha maduro emocionalmente? Lembre-se e foquem nessa palavra, emocionalmente. Por quê? Maturidade emocional nada tem a ver com idade, nada tem a ver com quantos anos tem. Então, assim, existem pessoas super jovens que eu conheço, de pouca idade mesmo, que são extremamente maduras, tá bom? Que até mesmo você fala assim, poxa, nem parece que essa pessoa tem essa idade, sabe? Como ao contrário, existem pessoas que você conhece que têm idade, que tem ali um caminho andado, vamos falar, né? Que tem seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos e uma imaturidade gigantesca. Então, a maturidade emocional, ela nada tem a ver com idade.
Por isso que às vezes você fala assim, poxa vida, onde já se viu? Às vezes a gente vai se relacionar com algumas pessoas, né? E você fala assim, não dá. Não dá porque a pessoa é muito imatura. Porém, às vezes você conhece pessoas super jovens que você fica até assim abismado em saber que é a idade daquela pessoa. Porque tem repertório, tem assunto, tem experiência, tem tudo aquilo que faz com que aquela pessoa se torne uma pessoa madura emocionalmente. E é isso que eu vim falar com vocês. A grande maioria da galera confunde isso e acha que a maturidade emocional a gente conquista a partir dos anos simplesmente. E não é assim, tá bom? Muito pelo contrário. Além de vir esse processo, né, do passar dos anos, nós também precisamos nós precisamos também adicionar algumas outras coisas, que é onde as pessoas falham. O que então nós precisamos, o que então você precisa, que é o que eu vou te falar hoje, para poder se tornar uma pessoa madura ou mais madura? Porque nem sempre, né, estamos ali no 100% maduro. Às vezes nós estamos migrando, nós somos imaturos e nós estamos no processo de migrar da imaturidade emocional para maturidade emocional. Então foi por isso que eu trouxe para vocês. Mas antes de tudo, eu ia te passar um exercício lá no final, mas eu quero te passar aqui, para que você possa começar a perceber, para que você possa começar a notar os seus padrões de funcionamento, que são totalmente importantes para você começar a ter cada vez mais autoconsciência de si, tá? Até hoje eu falei ali numa caixinha que eu respondi, acho que é uns 40 minutos atrás, sobre isso, sobre nós termos consciência, né? Consciência dos nossos comportamentos, consciência do nosso padrão, consciência de quem somos, das nossas falhas, para que a gente possa ajustar, para que a gente possa modificar, para que a gente possa entender o que é que nós precisamos e não ficar só culpando. Então, culpando o que, Anile? Culpando o passado, culpando aquela pessoa do nosso passado que nos traumatizou, culpando os nossos pais, culpando alguma outra coisa externa que não seja nós. E esse culpar o mundo afora e não se responsabilizar também é um comportamento muito frequente dos imaturos emocionalmente. Então, se você está comigo aqui hoje querendo mudar isso na sua vida, vamos parar de culpar e se responsabilizar. Às vezes, a autorresponsabilidade ela é vista um pouquinho assim como algo muito penoso, demandoso, como algo muito pesadão, sabe? Sufocante, como um trabalho muito árduo. Mas na verdade não, eu acho que a gente precisa ver a autorresponsabilidade como algo que nos fortalece e nos liberta, tá bom? Porque na verdade ela traz isso, ela traz essa particularidade para nossa vida. Porque na verdade quando você não se autorresponsabiliza, uma pausa, voltou? Deu uma pausa aqui para mim por causa de conexão. Voltou para vocês? Acho que sim, né? Então vou continuar, qualquer coisa vocês me avisam. Você terceiriza para que outra pessoa faça para você, né? Então você muitas vezes se frustra, você muitas vezes decepciona e você muitas vezes fica insatisfeito. Agora, quando você traz a sua vida para si, quando você fica responsável, quando você fica protagonista, administrador da sua vida, o troço muda. Então é por isso que te fortalece e te liberta, tá? Então todos esses são passos para que você se torne maduro emocionalmente. Ou seja, é se arriscar, é colocar a cara para bater e não fugir. A nossa criação, agora voltando lá que eu estava falando sobre os nossos pais, sobre o culpar, porque culpar é uma característica muito forte do imaturo, né?
Então, sobre os nossos pais, sobre a nossa criação, sobre a família que nós crescemos, o lar lá. Você viu? Agora eu acordei, eu tava com sono. Quem tava aqui comigo no início da live sabe que eu não dormi à noite. Eu dormi muito pouco, eu tava morrendo de sono agora de manhã. Então, assim, a família que nós crescemos diz muito sobre nós. Então, se nós crescemos numa família super funcional, de pessoas maduras emocionalmente, que sempre souberam lidar com as próprias emoções, que sempre ensinaram para nós aceitar as emoções, administrar essas emoções, não foram pessoas que fugiam o tempo todo ali do diálogo, pessoas que fugiam o tempo todo dos conflitos, pessoas, na verdade, que ao invés de construírem relações funcionais, só construíam e só tinham relações disfuncionais. Isso, obviamente, vai ajudar, tá bom? Com que nós entenda como é que a gente precisa se desenvolver na vida. Porém, não é isso que vai falar assim, você é madura emocionalmente porque a sua mãe, o seu pai, a sua criação foi assim. Não, você precisa de outros fatores, que eu vou estar falando agora, que eu, Anili, acho muito mais importante, além desse contexto familiar. E um dos fatores bem importantes é o quê? É a experiência de vida, é o se permitir, é o saborear a vida, é o viver, é o se arriscar. Aí você me pergunta assim, Nili, mas você quer me falar que algumas pessoas não têm experiência de vida, que algumas pessoas não vivem, que algumas pessoas não erram, que algumas pessoas não se permitem? Sim, algumas pessoas, elas não saem do casulo delas, algumas pessoas, elas não saem da zona de conforto delas, algumas pessoas, elas não saem daquele mesmo mundo delas. E o fato desse não sair e delas estarem o tempo todo nesse mesmo mundo, desse mesmo jeito, e não se permitirem ficarem anulando esse restante que elas poderiam estar saboreando, faz sim com que essa migração que eu estava falando da imaturidade para a maturidade seja prejudicada. As experiências de vida, o se arriscar, o errar, o ter que consertar, o cair, o ter que aprender a levantar, o pedir desculpa, o muitas vezes ter que conversar sobre algum assunto, dialogar, o ter que pedir ou qualquer coisa, isso tudo nos fortalece, isso tudo nos faz ser gente, isso tudo nos coloca em movimentação, isso nos tira da teoria e nos coloca na prática. São as experiências de vida. Então, se você é o tipo de pessoa que o tempo todo está se recusando por medo, por dificuldades de enfrentar as incertezas e as inseguranças, de sair dessa zona de conforto, pensa bem, repensa nas suas escolhas, porque isso te faz uma pessoa imatura. Isso não te ajuda. Se você acha que continuar ali no seu bloquinho, no seu mundinho, na sua zona de conforto, vai te proteger, muito pelo contrário, tá bom? Nós precisamos expandir, nós precisamos se arriscar, nós precisamos colocar a cara para bater, muitas vezes apanhar para poder crescer. E a mesma coisa, as pessoas com quem nós nos relacionamos. Muitas vezes a gente encontra por aí caras, a gente encontra aí mulheres extremamente imaturos, que não conseguem entregar para nós, promover para nós relacionamentos leves, relacionamentos saudáveis, relacionamentos mais estruturados. E na verdade são relacionamentos extremamente demandosos, pesados, chatos, complicados, porque são pessoas que não conseguem dialogar, porque são pessoas que não conseguem conflituar. O que é conflituar? É entender que somos pessoas diferentes e que muitas vezes vamos magoar, precisar ceder, precisar ajustar,
ou ter empatia, que por mais que eu não quis magoá-lo, por mais que eu não quis magoá-la, eu magoei aquela pessoa. Eu magoei porque ela é uma pessoa diferente de mim, ele é uma pessoa diferente de mim. Então, ele recebeu aquilo diferente da forma com que eu quis dar, com a intenção que eu quis dar, que eu quis falar, com o que eu quis dizer, com o meu pensamento que eu tinha aqui. E eu preciso pedir desculpas. E eu preciso entender que eu não posso mais fazer isso, porque aquela pessoa é diferente de mim. E quando nós nos recusamos a ir para esse mundo afora, né, a se jogar, a criar essa maturidade a partir desse se arriscar, porque nós não queremos lidar com frustrações, porque nós não queremos lidar com decepções, porque nós temos medo de lidar, de encarar tudo isso aqui, nós estamos ali assinando o nosso atestado de imaturos emocionalmente. É por isso que a maturidade emocional nada tem a ver e nunca vai ter a ver com a idade. Porque existem pessoas mais velhas, com mais idade, que nunca se jogaram para o mundo, que nunca foram para o mundo, que nunca foram conhecer novos sabores, o que a vida tem. Nunca foram descobrir o seu próprio tamanho ou, na verdade, ocupar o espaço possível que tem na vida para elas. E é isso que eu trago para você, para vocês, aqui nessa live. Quanto espaço será que falta aí na sua vida que você possa ocupar e você não está ocupando por medo, por insegurança, por não querer lidar com os seus erros, com as suas frustrações, com as suas decepções? Quanto espaço você poderia ocupar? E é só assim que você vai se fortalecer. É se conscientizar. Então, ter consciência, a pessoa madura, ela tem consciência do mundo dela, ela tem consciência de tudo que ela já foi, de tudo que ela vive hoje, tá bom? Ela não vive num mundo irreal, num mundo de fantasia, o que obviamente também fortalece ela. O que depois o próximo passo é ter responsabilidade, é ter a autorresponsabilidade de, a partir disso tudo, da família que ela veio, das experiências de vida, da conscientização, ela ter autorresponsabilidade para ter as escolhas dela. E você entende que quando nós conseguimos ter esse kitzinho na nossa vida, de acordo com esses passos que eu acabei de falar, nós criamos uma particularidade na nossa vida, uma vida interessante, uma vida que no meu caso é diferente da sua, que da sua vai ser diferente de fulano e assim por diante. E isso torna a sua vida muito mais interessante que a vida do outro, e você não vai ficar se comparando, você não vai ficar se criticando. Você vai conseguir ir atrás dos seus planos, vai conseguir ir atrás dos seus objetivos. Então, é isso que nós precisamos para poder se movimentar. Na verdade, nós precisamos se movimentar para poder criar a maturidade emocional, para poder ter maturidade emocional. Agora, ninguém é maduro parado em casa, sem se arriscar, esperando o momento perfeito, o momento certo, o momento em que não vai ter erro nenhum, que não vai ter obstáculo nenhum. Quando que esse momento chega? E para quem chega? Eu vivo me arriscando, vivo vendo pessoas se arriscarem e nunca vi pessoas terem esse momento perfeito, esse momento certo. Então, se você está se policiando o tempo todo, com medo, pisando em ovos o tempo todo na sua vida, repense. Será que é isso que vai te fazer crescer?
Será que é isso que vai fazer você virar gente na vida? Um homem maduro? Uma mulher madura? Você que está em busca de um homem maduro, repense, olhe para a rotina, para o dia a dia dessa pessoa, para os objetivos dessa pessoa. Quem é ela? Quais são os valores dela? Quais são os princípios dela? Quais são as prioridades dela? Porque dali, a partir de cada detalhe, de cada sinalzinho, você consegue pegar, poxa, essa pessoa é madura pra mim? Esse cara é maduro ou esse cara é um moleque? Hoje, inclusive, falando de novo sobre a caixinha de perguntas, uma menina me perguntou, uma moça me perguntou, uma mulher me perguntou, me falou assim, eu estou conhecendo um cara mais jovem, o que esperar? Eu não sei o que esperar, eu não conheço o cara. Eu só espero que ele não seja um moleque. Por quê? Porque nada vai influenciar a idade. Às vezes é um rapaz que trabalha desde cedo, que se arrisca desde cedo, que tem responsabilidades desde cedo e é super maduro. E às vezes pode ser até mais maduro que ela. E às vezes pode conduzir o relacionamento muito melhor que ela, que é mais velho. Como também pode ser um moleque. Como poderia ser um cara mais velho com atitudes extremamente maturas. Então, tudo depende. Tudo depende desse contexto que eu falei. A nossa família, o que a nossa família mostrou para nós, como a família nos ensinou a lidar com as nossas emoções, com os nossos conflitos, dialogar com as outras pessoas, as nossas experiências. Quando nós falamos assim, não faça dos seus filhos que eles não lidem com frustrações, que eles não possam escutar nãos, tem tudo a ver com isso. Porque pessoas lá atrás que nunca se frustraram, que nunca se decepcionaram, que sempre tiveram dificuldades de escutar nãos, hoje em dia vivem no seu mundo por causa disso. Porque o mundo adulto não é assim. O mundo adulto não é aquele mesmo de lá de trás, de quando nós somos crianças. Que os nossos pais nos protegiam, nos esquivavam de tudo. Não. Então nós precisamos aos poucos ir soltando os nossos filhos para que eles se frustrem, decepcionem e saibam lidar com essas emoções de forma funcional, da forma correta, da forma certa e não da forma torta. Pessoas maduras são as pessoas que conseguem, ter uma relação saudável com elas mesmas, porque elas não ficam culpando o mundo todo, por causa dos erros, das falhas e do que elas não conseguem. E quando elas entendem que aquilo que aconteceu foi um erro delas, ok, qual foi a minha porcentagem de culpa? Foi esse tanto. Eu vou assumir esse tanto e agora eu vou agir para poder consertar o meu erro. Elas não ficam remoendo, elas não ficam culpando o outro, elas não ficam responsabilizando os outros, elas não ficam ali empurrando com a barriga. Elas simplesmente assumem aquilo, se responsabilizam por aquilo e resolvem aquilo. E é por isso que as relações amorosas de pessoas maduras são muito mais leves. Porque elas estão ali para resolver os problemas e não para criar os problemas. E não para ter mimimi o tempo todo. E não para ter briga o tempo todo. E não para ter chiliques o tempo todo. Às vezes, tem sim alguns ajustes que precisam acontecer. Às vezes acontecem alguma discussão. Às vezes tem sim conflitos. Claro que tem, como todo relacionamento. Mas o relacionamento de pessoas imaturas emocionalmente são aquele que está o tempo todo no sufoco, o tempo todo no cansaço. E às vezes tem um timezinho mais tranquilo. Então tá o tempo todo ali remando.
Enquanto de pessoas mais maduras, não. São pessoas mais estabilizadas, que sabe o limite do outro, que entende que o time do outro é diferente do seu e tem a empatia por aquela pessoa. Então é por isso que lá no início da live eu falei, comece a perceber, note os seus padrões, os seus comportamentos. Porque você precisa ter consciência. Você precisa assumir. Hoje você está uma pessoa imatura, você está na migração da imaturidade emocional para maturidade, ou você se enxerga como uma pessoa madura emocionalmente. Inclusive, nós podemos ser maduros em alguns pilares da vida, como o trabalho, enfim, e não nas relações. Mas nós podemos desenvolver, nós podemos trabalhar isso. Só que a gente precisa ter consciência. Se a gente não tem consciência, a gente não assume, a gente não consegue desenvolver. Então, quem é você? Qual que é a sua identidade, né? Diante desse assunto, maturidade emocional. Qual posição você está? Você está na posição de imaturo? Você está na posição de estou migrando, estou ali nessa pontezinha que eu estou conversando com você, de maturidade para maturidade emocional? Ou hoje você consegue enxergar que, poxa, você já tem ali um pezinho bem colocado na maturidade? Diante dos seus relacionamentos, diante do seu trabalho, diante da responsabilidade que você tem da sua vida em geral. E não tem que ter vergonha em assumir. Não tem que ter vergonha em assumir aonde está, em que ponto está. Porque se nós não assumimos, nós continuamos lá. Se nós não aceitamos, nós continuamos lá. Se aceitar, você se aceitar, a autoaceitação é uma das melhores coisas da vida. Porque nós nos aconchegamos, nós nos acolhemos. Autoaceitação é bem diferente de estagnação. Então você aceita, poxa, pera lá, deixa eu aceitar aqui o que está acontecendo comigo, quais são os meus limites, quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos fortes. E eu pego tudo isso aqui de uma forma madura, eu sei usar, eu aprendo a usar isso aqui e consigo agir. E consigo me movimentar. E consigo evoluir. E consigo crescer. E consigo, na verdade, virar gente. E quando eu falo assim, virar gente, eu acho que pode ser até uma forma um pouco grosseira, né, de falar. Mas eu acredito que é o que as pessoas hoje estão precisando. A minha caixinha de perguntas, ela é um resumo, né, do que acontece hoje com a sociedade, com a galera. E muitas vezes eu penso assim, gente, não pode ser. Não pode ser que fulana aceita isso, que não sei quem aceita aquilo. Poxa, como tá me perguntando? Como me pergunta isso? Poxa, não tem amor por si? E a mesma coisa, as pessoas que fazem isso com as outras pessoas, que fazem aquilo com as outras pessoas. Então, poxa, vamos crescer, vamos evoluir, vamos virar gente. Para ter gente na nossa vida de verdade. Pessoas maduras na nossa vida de verdade. Pessoas que vão somar na nossa vida. Mas para que eu tenha essas pessoas, para que eu tenha um relacionamento positivo, um relacionamento maduro, saudável, funcional, eu preciso ser essa pessoa funcional. Eu preciso ser essa pessoa construtiva. Eu preciso ser essa pessoa madura. Eu preciso ser gente também. Eu preciso ser alguém que queira crescer, que esteja querendo evoluir. Que queira mudar tudo aquilo que põe para baixo, que faz dar ré, que não vale a pena.
fácil? Não é, mas vale a pena. A grande minoria vira gente hoje em dia. A grande minoria. E aonde você quer ficar? Em qual ponto você quer ficar? O que você quer ter na sua vida? Da grande minoria que vira gente, são eles que provavelmente têm o que você quer ter. Chegar aonde você quer chegar. A grande maioria está no sufoco, tentando algo, um trabalho, um bom relacionamento, um emprego. Então, siga no sentido de olhe para essa grande minoria e tenha como exemplo. Beleza? Combinado? Pro pessoal que perguntou sobre a live, se a live vai ficar salva sim, e vai ficar salva lá na rede vizinha, lá no YouTube, tá bom? Então eu acabo aqui e eu já coloco lá no YouTube pra vocês, e assim que eu postar ela, eu trago aqui nos stories pra vocês o link para que vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem lá no YouTube. Combinado? Nos vemos por aqui durante a semana, nas caixinhas de pergunta, nas postagens, nos falamos, nos conversamos, tá bom? Trocamos nossas ideias e muito obrigada por todo o carinho, por vocês mais uma segunda-feira estarem aqui comigo nesse assunto que eu acho que é de extrema importância para todos nós, para que realmente a gente possa evoluir e se desenvolver, tá? Então, muita maturidade emocional para todos vocês. Mas lembre-se que nada acontece como uma mágica, né? Que nada vai cair do céu e simplesmente mudar a vida de vocês. Assim como foi na minha, né? Nós precisamos suar na camisa, principalmente no início. Depois as coisas fluem, tá? Então, ó, um super beijo. Fiquem com Deus, uma ótima semana pra vocês. A gente se vê, a gente conversa, a gente troca ideias, compartilha conhecimento por aqui. Tá? Tchau, tchau. Beijão.